Olá, como é que tu tá? Tudo jóia? Seguindo aí nessa força conosco, aqui com a Multi, mandando ver nos teus estudos? Legal, é isso aí mesmo. Vamos agora aprender sobre as pirâmides ecológicas? O que é uma pirâmide? Tu já ouviu falar isso? O que é? Como é que funciona? Fica conosco que nós vamos mandar ver. Então vamos lá. As pirâmides ecológicas, amigo, amiga, são o quê? São cadeias alimentares que são representadas numa forma de pirâmide. Nossa Senhora! Eu não imaginava uma coisa dessas, hein, Henrico? Eu sei que tu já sabia. Só que a gente precisa determinar algumas coisinhas aí. Prestem bem atenção. Este formato que você está vendo na tela é um formato de uma pirâmide que está sendo representada de baixo para cima com os produtores e os respectivos consumidores em cima. É sempre assim. A base de uma pirâmide é um produtor. Em cima está um consumidor primário, e em cima dele um consumidor secundário e assim sucessivamente. Hoje, aqui neste momento, a gente vai aprender vocábulos também. Lembra que lá no primeiro encontro eu disse que a gente não vai ter apenas uma aula de vocabulário, existem várias aulas de vocabulário dentro da ecologia. E hoje é um momento importante, um momento que você vai aprender mais palavrinhas. Por exemplo, depois que um produtor produz a energia, e já já nós vamos ver um pouquinho mais disso, o consumidor primário vai consumir a energia. Perfeito, ele vai capturar essa energia. Mas esse consumidor primário, ele é apenas um consumidor primário? Não, ele pode ser também um consumidor secundário ou até mesmo ocupar níveis tróficos mais altos, mais distantes desse produtor. Conforme a aula passada, você viu que quanto mais distante, menos energia disponível para aquele nível. Quanto mais próximo do produtor, maior energia disponível. Então fique ligado no termo onívoro, por exemplo. O que é um animal onívoro? O ser vivo onívoro é aquele que poderá, por exemplo, comer sementes de um vegetal ou até mesmo comer folhas desse vegetal. Daqui a pouco ele vai dar uma beliscada numa minhoca. Ou até mesmo pode comer determinado crustáceo em uma lagoa. Então ele é com hábitos alimentares muito variados. Aí você tem também aquele que é o carnívoro. O que é o carnívoro? O carnívoro ocupa níveis mais altos. Ele não pode comer um produtor, ele é um carnívoro. Então ele tem que comer pelo menos o consumidor primário, ou seja, o herbívoro que a gente vai estar considerando. Mas esse carnívoro ele pode ser um carnívoro primário, se ele comer o herbívoro, ou um carnívoro secundário, se ele comer o carnívoro primário. Vejam que nós temos agora algumas coisinhas loucas aí. Para marcar isso aqui bem e tu não te confundir. Vejam ali na base dessa pirâmide que a gente tem um produtor. Considerando o herbívoro comendo esse produtor, nós temos o consumidor primário. Perfeito? Um carnívoro primário será aquele consumidor secundário que você está vendo ali em verde, o nível verde ali que eu coloquei. Perfeito? Então esse é o carnívoro primário. O nível de azul será o carnívoro secundário, porque ele é o segundo carnívoro dessa cadeia alimentar. E assim sucessivamente. Mas daqui a pouco, este ser que é carnívoro pode também comer a planta. Então aí ele já será um onívoro. Perfeito? Entendeu a ideia? Então bem tranquilo. E fica ligado que vamos ter mais termos aí durante as aulas. Bom, não temos decompositores em uma pirâmide. Isso é um ponto importante. Por que eu não boto um decompositor ali? O decompositor ele pode decompor a planta quando ela morre, ou mesmo herbívoro ou carnívoro primário. Qualquer nível trófico poderá ser decomposto pelo decompositor. Então ele não ocupará uma posição numa pirâmide. Então as pirâmides ecológicas só mostram produtor e consumidor, perfeito? Somente esses grupos. Tá legal? Então vamos dar uma olhadinha nos tipos de pirâmides ecológicas agora. Fica ligado, isso aqui é muito interessante. E muitas questões abordam isso, viu? Então isso é um ponto importante para nós. Olha só, a pirâmide de números, né? O que seria isso? Uma pirâmide é de número, e perdoem
que é uma coisa mais óbvia, tá? Me desculpe. Na pirâmide de número representa o número de indivíduos que tem em cada nível. Tá legal, eu sei que tá tranquilo, tá bem simples, mas tomem cuidado, porque esta pirâmide, meus amigos e amigas, ela tem um probleminha. Ela pode ter formatos muito diversificados, mesmo, muitos. Eu coloquei ali duas opções, mas você pode ter muitos mesmo. Então olha só, por exemplo, se a gente pegar uma pirâmide de campo, o que seria mais lógico? Que tenha mais grama, então o número de grama é maior, de unidades de grama, né? O número de capim, vamos pensar assim, de unidades de capim, tem que ser maior que o número de herbívoros, concordam? Então eu não posso ter, sei lá, 300 coelhos e apenas 10 mudas de capim, porque aí vai faltar alimento. Então esse raciocínio a gente tem que fazer na hora da prova, tá? Na hora da questão, na hora que estiver analisando isso. Tá bem? Aí, ó, quem é que come esse coelho? Bom, é um carnívoro primário. Então, esse carnívoro primário tem que ser em menor número que esse coelho. Então, o comprimento desse nível que você vai ver na pirâmide vai ser maior ou menor de acordo com o número de indivíduos. Entendeu a ideia? Então, lá na base, a gente está vendo, ainda no campo, tá? Ali na base, a gente está vendo uma base larga. Então, isso quer dizer que tem mais grama do que o herbívoro que está acima. Tá vendo que ela vai decrescendo? Entendeu a ideia? Então, o topo da cadeia alimentar é em pequena quantidade. Então, são poucos indivíduos. Poxa, mas é sempre assim? Não. Eu poderia, em cima daquele topo ali, meus amigos, colocar um nível maior ainda. Ou seja, o topo poderia ser ocupado por algum tipo de parasita. Vamos imaginar que esse topo é uma ave que está ocupando, só que essa ave está cheia de determinado tipo de pulga lá, que parasita ela. Então eu ia botar um comprimento maior nesse topo, entendeu? Essa forma de pirâmide, né, de parasitas e até mesmo de microparasitas, como bactérias, fungos, protozoários que são parasitas, você vai ver lá em cima na pirâmide um comprimento maior. Entendeu a ideia? Tomem cuidado com isso aí também. Como eu disse na aula anterior, nós podemos ter fungos e bactérias como consumidores, tá? A gente não pode achar que eles sempre são decompositores. Tipo, o fungo do pé é um fungo consumidor, não é um fungo decompositor. Você não está decompondo matéria morta, você não morreu, ele está ali no seu pé consumindo energia, perfeito? Muito bem. Ali veja que a floresta agora vai inverter. A pirâmide de floresta, o que você pensa? Você pensa que é árvore. A floresta tem predomínio de árvore. Então, em uma árvore, você tem muitos seres que habitam ali. Muitas formigas, muitas mariposas, assim, muitas aves. Então, a gente tem um número maior de indivíduos. Então, em cima dessa árvore tem uma largura maior desses herbívoros, perfeito? Então você vai ver uma pirâmide invertida. E os formatos são muito diversificados, viu? Por isso que eu disse para vocês, então você tem que tomar muito cuidado. Aí vejam lá, vamos pegar esse caso, é uma figueira para 30 passarinhos, e aí você teria esses passarinhos com vermes intestinais, que é o exemplo que eu dei antes. Então você está vendo essa pirâmide invertida, base menor e o topo maior, tá bem? Muito bem. Tomem cuidado também para o outro detalhe, finalizando essa pirâmide de números, essa pirâmide ela é pouco usada em estudos, tá, pessoal? Por que ela é pouco usada em estudos? A gente é um ecólogo, né, um biólogo de campo, né, uma pessoa, um pesquisador, quando ele vai a campo, ele não vai dar muita ênfase a isso aqui não, viu? Por quê? Veja o próprio caso dessa pirâmide invertida de floresta. Se eu sou um grande pesquisador, vou lá coletar dados, enfim, eu vou ver que em uma figueira tem 30 passarinhos, tá? E vou pegar esses pássaros, analisar, vamos botar lá um chip neles, enfim, vou começar a estudar eles e vou ver que eles têm parasitas, cada um deles tem vermes intestinais um número X, diferente um do outro, né? Mas tem um número total de vermes, beleza. Daqui a um ano, se eu voltar nesse local, mesmo no outro dia mesmo, se eu voltar nesse local, não estão 30 passarinhos ali, entendeu? Então, ela não é exatamente fiel, né, à realidade, né, justamente porque muda muito esse número de um tempo para o outro, tá bom? Show de bola? Beleza, vamos agora para a biomassa ou pirâmide de massa. Gente, aqui tem um detalhe muito importante, mas muito mesmo. Quando você fala em peso, peso é uma coisa. Quando você fala em massa, biomassa, é outra. Porque o peso leva em conta o todo,
né? Incluindo a quantidade de água daquele nível trófico, ou daquele indivíduo que você quer considerar. Então, qual é o seu peso? Seu peso é X. Qual é a sua massa? Sua massa é outra, você desconta a água do corpo. Entendeu a ideia? Então, aqui nós estamos analisando o peso seco daquele nível trófico. Então, cuidado para não confundir com a pirâmide de número, que geralmente o aluno ele costuma confundir a biomassa com o número. Na hora da questão eles perguntam biomassa, se você pensar conforme número, você pode errar. Às vezes dá certo, mas em muitos momentos ela dá errado. Um exemplo aqui que tem, ó, você pegar a pirâmide de campo e de biomassa e de número, você vai ver que ela é parecida, vai ser base maior, tipo, ó, eu tenho que ter o maior número de capim para coelhos, perfeito? Então tem que ter mais capim do que coelho para se manter essa cadeia. E a biomassa também, a biomassa do capim é maior que a biomassa do coelho. Então isso vai coincidir. A pirâmide de biomassa e a pirâmide de números no campo coincidem. Agora, se a gente pensar, por exemplo, numa água, né, na pirâmide aquática, numa água é ótimo. Na pirâmide aquática, você vai ver que ela é um pouquinho diferente, tá bom? Já já nós vamos ver um pouquinho mais dessa pirâmide aquática. Eu quero que você preste bem atenção naquela pirâmide de biomassa ali na floresta. Poxa, vocês se deram conta que, embora o formato seja semelhante no campo e na floresta, há uma diferençazinha na base ali? Por que a base dessa floresta é muito maior do que a base do campo proporcionalmente ao herbívoro? Tá? Entenderam a pergunta? Por que a base da floresta ela é muito maior do que o herbívoro da floresta quando comparado à base do campo e ao herbívoro do campo? Justamente porque muito da biomassa está no tronco das árvores. Pegou? Está ali no suber, ali naquela casca da árvore, né? Está no xilema, na parte interna. Então existe muita matéria que está no tronco. E isso não é consumido. Pegou a ideia? Então tu vai ter uma biomassa imensa. Gente, qual é o peso de uma árvore imensa? Eu gosto muito de figueira, vocês vão ver que frequentemente eu vou falar em figueira, né? Tipo, qual é o peso de uma figueira comparado a passarinhos que estão em cima dela? Tipo, é uma absurda a diferença. Então você vai ver essa diferença da base para o herbívoro, tá? A partir dali não é tão diferente não. Bom, voltando para a água agora. Aqui nós temos uma coisa muito curiosa e muito legal no meu ponto de vista. Vejam que a base de uma pirâmide aquática ela é menor do que o herbívoro. Pode ser diferente? Pode, mas aqui nós vamos falar nas que mais vão cair nas provas, tá? Então olha só, por que a base de uma pirâmide aquática é menor do que o nível do herbívoro? Vamos pensar em algas e zooplâncton. Tá? O zooplâncton é consumidor de alga. A gente pode pensar em larvas de peixes, ou até mesmo de crustáceos, ou próprios crustáceos que são muito pequenos. Vocês têm aí o zooplâncton. Então, fitoplâncton, as algas ali seriam os produtores, o zooplâncton seria o consumidor, os consumidores primários. Tá? Vamos pensar só desse primeiro para o segundo nível. O terceiro pode variar, então é importante vocês tomarem cuidado do primeiro e segundo na pirâmide aquática. Se eu disser para ti que 1 kg de alga alimenta 10 kg de zooplâncton, tu vai pensar, não, vai faltar alimento. 1 kg, como é que 1 kg vai alimentar 10 quilos? Não funciona isso aqui. Claro que funciona. A gente não está falando de número, não estou falando que 1 alimenta 10. Não é assim. Nós estamos falando de 1 kg alimentando 10 quilos. Então pense em biomassa. Qual é a grande vantagem na questão de número, agora falando em número um pouquinho, da base para o herbívoro? Os produtores na água reproduzem muito rápido, gente. Então o número de indivíduos aumenta muito. Então uma biomassa pequena, quando ela começa a ser consumida por uma biomassa maior, logo em seguida ela começa a repor, porque eles reproduzem muito rápido. Então olha que legal uma coisa que eu faço para você abrir a sua mente mais claramente. Vamos imaginar que esses 10 quilos em determinado mês comeram meio quilo daquele 1 quilo inicial. Perfeito? Então ficou meio quilo. Só que em pouco tempo, esse meio quilo dos sobreviventes recompõe aquela outra metade que foi consumida.
Tá entendendo? A reprodução da base é muito alta, é muito rápida. Então, tá sempre existindo aquele 1 quilo. Ele nunca acaba, na verdade, a não ser que tenha algum desequilíbrio ecológico. Pegou a ideia? Então, 1 quilo alimenta 10 quilos. Não pense em número nessa, porque senão a gente acaba errando. Tá legal, meu amigo, minha amiga? Tudo bem? É claro, né? Tu tendo alguma dúvida, nós temos a sessão depois de plantões, você tem como tirar dúvida aí, você tem como estudar um pouco mais, tá legal? Beleza, vamos finalizar aqui com a pirâmide de energia, uma pirâmide muito legal, gosto muito dessa aqui. Primeiramente, regra. Energia maior na base vai sendo perdida ao longo da cadeia. Você mesmo viu isso, não é verdade? Então, a energia é maior na base e menor no topo. Se ela vai sendo perdida ao longo da cadeia alimentar, então nós temos uma pirâmide que nunca será invertida. Nunca mesmo. Esta pirâmide é sempre maior na base e vai diminuindo no formato clássico de uma pirâmide. Tá legal? Como você pode ver ali. A energia, o que a gente sabe até agora? Ela é transferida do produtor para o herbívoro, do herbívoro para o carnívoro primário e assim sucessivamente. Só que tem uma coisa que eu não tinha te falado antes, e eu vou começar a te falar agora. Quanto que a gente usa de energia para a nossa sobrevivência, para o nosso metabolismo, e quanto que a gente disponibiliza para o próximo nível trófico? Isso é uma coisa interessante. No geral, a gente pensa que cada nível trófico vai usar 90% da energia que ele adquiriu para a sua sobrevivência. 10% vai ser disponibilizado para o nível seguinte. Vamos pensar em algo mais grosseiro para ficar bem claro? Então vamos lá. Se eu ingerir, veja bem, se eu ingerir determinada quantidade de calorias, de 1000 quilocalorias, em determinado alimento, eu vou usar 900 para a minha existência. Minhas células vão usar 900. E eu vou ter 100 que vai ser disponibilizado para algum parasita que esteja em meu intestino. Vamos pensar dessa maneira. Pegou a ideia? Ou você expande um pouco mais. Você tem o produtor produzindo 1000 quilocalorias em determinada taxa lá de folha, tá? E aí determinado herbívoro come essas 1000. Perfeito? Aí essa 1000 foi adquirida, tá bom? Dessas 1000, 900 o herbívoro usa para sua existência. Essa existência que eu estou falando é respiração celular, são atividades metabólicas que o ser vivo vai fazer. Tudo bem? Poxa, ainda está um pouco obscuro para mim. Então, se liga ali no esqueminha que eu coloquei. Vejam o seguinte, o produtor ele vai usar luz para fazer matéria orgânica. Vamos pensar no açúcar, famoso glicose. Então a luz é usada pelo produtor para fazer glicose. A glicose é molécula, então a energia luminosa é transformada em energia química, que é a molécula. Tudo bem? Então vamos agora imaginar que nós temos 1000 disponível para esse herbívoro. 1000 quilocalorias de glicose envolvida aí. Esse herbívoro comeu as 1000, tá? Não vamos pensar no consumo do produtor, vamos só falar dos 1000 produzidos já e que está disponível esse 1000. Então esses 1000 estão disponíveis para o herbívoro consumiu as 1000 e usou 900. Para quê? Para metabolismo. Este herbívoro que usou 900 disponibilizou 100. O carnívoro primário comeu essas 100 quilocalorias. Perfeito? Só que ele vai usar 90 para sua existência e vai disponibilizar 10 para o outro carnívoro e assim sucessivamente. Você vai vendo que vai sempre diminuindo. Agora, nós vamos chegar a um ponto que a energia está tão baixa, mas tão baixa porque está muito distante do produtor, que não convém aquele organismo alimentar-se de um nível trófico tão distante desse produtor. Então é muito comum ele ser onívoro. Ou seja, se um ser pode ocupar um nível muito distante, ele também pode ocupar em determinados momentos um nível mais próximo desse produtor. Tá bem? Tipo, tem serpentes que podem comer serpentes. Só que não é apenas isso, essas serpentes podem comer roedores que comem raízes de plantas, então ela pode ter duas formas de alimento, ela pode estar num nível muito distante, mas ela também pode ser um consumidor
secundário, ali um carnívoro primário, né? Pegou a ideia? Muito bem. Só que agora tem um outro ponto. Quando a gente usa essa molécula, para energia, né, para usar para a própria existência, que eu estou falando há um tempinho, a gente vai liberar calor. Vamos voltar para a questão do 1000? Então, se eu tenho 1000 quilocalorias que eu adquiri, 900 eu vou usar para o meu metabolismo. No momento que eu uso no meu metabolismo, eu libero calor. Este assunto você vai ver um pouco melhor na aula de respiração celular. Mas, basicamente, quando você quebra uma molécula orgânica como a glicose, você gera calor. E é justamente por isso que a energia não retorna. O calor é gerado pelo tecido, pela célula, pelo corpo em si, e esse calor vai para o ambiente. Entendeu a ideia que eu falei numa aula anterior? Veja como tudo vai fechar. Se eu comer 1000 quilocalorias de uma planta, 900 eu vou usar para minha existência e vou degradar essa quilocaloria e gerar calor. E para onde vai isso? Isso vai para o ambiente. Vai ser usado para me aquecer, vai sair do meu corpo. Então não tem como a energia voltar. Pegou a ideia? Por isso que eu estou deixando bem claro há muito tempo que a energia não cicla. Essa energia vai sendo perdida. Tá legal? Entendeu, meu amigo, minha amiga? Muito bem, meus queridos. Então, por hoje era só. Não esqueça que durante as aulas de explicação das questões, ali dos exercícios propostos, a gente também tem assunto, tem ali matéria, tem coisas que são colocadas, aquilo ali não é apenas resolução. Por isso é muito importante que você também assista estes tipos de aulas. Tá bem? Um grande beijo, fique conosco, que você está em boas mãos.